Entrevista. O aumento do imposto pago pelas empresas sobre risco de acidente de trabalho. Esse é o tema da entrevista de Arthur Filho. O aumento da carga tributária sobre a contribuição para riscos de acidentes de trabalho, o antigo seguro de acidente do trabalho, o SAT, com alíquotas que variam de 1% a 3% conforme o grau de risco incidente sobre a folha de salário e remunerações, vem provocando muitas ações na Justiça. Sobre este caso, nós vamos conversar com o advogado e professor de Direito Tributário Fábio Calcini. Dr. Fábio Calcini, quais são as implicações que essa cobrança da alíquota de riscos de acidentes de trabalho vem provocando no Poder Judiciário brasileiro? Na verdade, nós já temos, desde o surgimento do antigo SAT, que era o seguro de acidente de trabalho, uma contribuição que se destinava a esse seguro de acidente de trabalho, uma contribuição que varia de 1%, 2% e 3% para as empresas com grau de risco de pequeno, médio e grave. Depois houve uma alteração na sigla, hoje se chama RAT, que é o risco de acidente de trabalho. E em 2003 houve o surgimento de um critério ou um multiplicador aplicável a essas alíquotas, que se chama FAP. É o fator acidentário previdenciário, que foi criado pela Lei 10.866, 10.666 de 2003, que no seu artigo 10 permitiu que o governo federal, por meio de regulamento, majorasse, segundo critérios de custo, de incidência e segundo a atividade e parâmetros do Conselho da Previdência Social, a modulação e o aumento dessa alíquota, que pode variar até 100%, ou seja, esse critério modulador seria de 0,5% a 2% sobre a alíquota de 1%, 2% e 3%, o que tem representado para o setor produtivo do país um significativo aumento na carga tributária, em especial sobre a folha, que é algo que a gente tem buscado sempre evitar. O Dr. Calcini, e esse aumento dos tributos, ele é só perante lei que ele pode ser feito? Isso. Na verdade, nós sabemos que a nossa Constituição, embasada em uma ideia de Estado democrático, entende que o que deve prevalecer é a lei, não é? Ninguém será obrigado a fazer algo senão em virtude de lei. E no direito tributário, há uma situação eles enfatizam isso, o Constituinte enfatizou ou ressaltou de melhor forma, porque ele disse no artigo 150 que somente lei poderá criar ou majorar tributo. Então, de fato, pela ideia de legalidade, somente lei pode majorar. E veja o caso do FAP. O FAP ele aumenta a contribuição destinada ao RAT em até 100% com base em uma delegação para o regulamento, ou seja, os critérios, os elementos principais da identificação da alíquota, que é um fato importante do tributo e causa o aumento dessa contribuição, estão sendo feitos por meio de decreto e mais, não mesmo decreto, critérios ligados ao Conselho ligado à Previdência Social. Nem mesmo o decreto abaixo da lei é que identifica exatamente a alíquota. Nós temos que ir a passos seguintes, o que fica evidentemente clara a violação à ideia de legalidade que a nossa Constituição determinou. Então viola a Constituição Federal, é isso? Com certeza, na minha visão, e até levando em consideração outros precedentes do Supremo que impedem a ideia de delegação que aumente ou majore alíquotas, como esse caso que ele sobe e desce alíquotas, ou mesmo situações onde falta uma clareza maior na identificação do quantum do tributo, o Supremo já vem de longa data dizendo que tais situações são inconstitucionais por violar a ideia de legalidade tributária e a chamada indelegabilidade das funções, porque essa função é do legislador e não do Poder Executivo, muito menos de órgãos internos da administração pública. O Dr. Calcini, isso tem provocado muitas ações no Poder Judiciário? Com certeza. Existem várias ações de andamento perante os tribunais, favoráveis, desfavoráveis, e inclusive, por essa razão, duas entidades já ingressaram com ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Especificamente, nós podemos lembrar aqui de forma clara que a Confederação Nacional da Indústria já ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade e também a Associação Brasileira de Refeições Coletivas, recentemente também ingressou com uma ação direta perante o Supremo Tribunal Federal, as duas ainda aguardando o julgamento e em fase de apreciação de liminar.
Dr. Calcini, o senhor poderia exemplificar quando há o risco de acidente de trabalho? Olha, na verdade, o risco de acidente de trabalho é uma contribuição sobre a folha, lá do artigo 22 da Lei 8.212, e aí nós temos situações onde, por decreto, eles identificam o grau de risco com base na atividade da empresa, ok? Então, uma metalúrgica hoje, ela é identificada pela sua atividade, pela sua peculiaridade, como uma atividade de grau de risco máximo. Então, a alíquota dela é 3%. É sobre essa alíquota, inclusive, que vai se aplicar o multiplicador do FAP, que varia de 0,5% a 2%. Então, vem o governo, estabelece, por exemplo, neste ano, que o FAP dessa metalúrgica é de 1,5%. Daí, eu pego a alíquota de 3% e multiplico por 1,5%, chegando ao percentual efetivo que se terá em relação a essa contribuição. No caso específico aí que eu exemplifiquei, a alíquota efetiva será de 4,5% e não 3%, não é? Muito bem, nós conversamos com o professor e advogado, especialista em direito tributário, Fábio Calcini, que falou a respeito do aumento da cobrança dos riscos de acidente de trabalho, conhecido como RAT, com a criação do fator acidentário previdenciário por decreto, que em até 100% viola a Constituição Federal. Professor Fábio Calcini, muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço. Agora, 12:18, você ouve o Jornal da Justiça, segunda edição, pela Rádio Justiça 104,7 FM. Aqui você sintoniza seus direitos.